Oi. Esse processo de lançar esse livro tá mexendo muito porque eu tô tendo que me lembrar de coisas que eles ficam meio enterradas em mim. Que é o começo dessa história. Quando o Matias nasceu, quando a gente descobriu. Eu não fico pensando sobre isso na vida porque tem muita coisa pra lidar. Uma mãe sozinha, criando criança. E porque o livro não é sobre isso. O livro não fala sobre cardiopatia, o livro é uma fantasia, é uma poesia mesmo. Mas aí eu fiquei aqui pensando que o começo da história é o porquê, né? É a razão disso tudo existir. Então talvez seja importante eu dar alguns esclarecimentos. Vamos lá. O Matias, ele nasceu em 2010 num parto domiciliar. Eu tinha tido uma cesárea eletiva antes, a Júlia, há 16 anos. 16 anos atrás era um pouco difícil conseguir informação sobre isso, principalmente em Recife. Nem na internet tinha muita coisa. E eu tinha muito trauma desse parto, assim, era uma coisa que pra mim era muito difícil de lidar. Eu só fui entendendo isso ao longo do tempo. Mas enfim, durante a gravidez do Matias eu decidi que eu ia encarar esse parto domiciliar. Eu tinha uma equipe super boa e um plano. E a cardiopatia não tinha sido detectada, né? A gente não sabia, eu fiz todos os exames, inclusive fiz um acompanhamento, 2 acompanhamentos médicos durante a gravidez inteira pra me sentir bem segura e a cardiopatia não foi detectada. Então tava tudo bem, o parto foi lindo. Mas no dia seguinte ele passou um pouco mal e a gente levou ele para o hospital. E aí a gente descobriu, enfim, fazendo os exames, que ele tinha essa malformação cardíaca. E foi muito louco, porque eu tinha acabado de ter um parto e eu saí correndo nos hospitais. Como as cardiopatias elas são muito únicas, o tratamento do Matias foi meio de guerrilha, assim. O planejamento era testar alguns procedimentos para ver se ele ficava bem. O plano era ele fazer muitas cirurgias na primeira infância. Mas aí ele não precisou fazer todas essas cirurgias porque os testes acabaram dando certo. Mesmo assim, a gente ficou 1 mês e meio na UTI, porque foi muito difícil ele começar a respirar sozinha, sem aparelhos. E foi um show de horror, na verdade, esse 1 mês e meio, principalmente porque eu era culpada todos os dias por causa do parto domiciliar. A cardiopatia, obviamente, não tinha nada a ver com o parto, mas o preconceito foi muito grande e o sofrimento também. E aí na UTI eu conheci várias outras mulheres incríveis e entendi que basicamente era isso. As mães eram a única fonte de apoio que eu tinha porque eram só elas que estavam entendendo pelo que eu estava passando. E aí é isso, assim, algumas crianças morreram e algumas crianças com quem a gente estava muito envolvida. E, poxa, né? Por quê? Foi um período difícil. E aí ele voltou pra casa e o ano seguinte inteiro foi um ano em que eu não dormi. Eu não sabia que era possível você não dormir nesse nível, porque eu fiquei o tempo todo assustada com a possibilidade daquilo voltar, dele ter que ir pro hospital de novo. E esse ano foi o ano que eu cheguei no fundo do poço, porque no meu autocentramento eu achava que tudo aquilo era um grande castigo, uma grande punição, e que eu era uma pessoa muito ruim, e por que aquilo estava acontecendo comigo, o que eu fiz pra merecer isso. Eu sofri muito por isso. E no final desse ano ele fez um cateterismo que disse que ele não ia precisar das cirurgias porque ele ia ficar bem. E ele ia ter uma vida normal como ele tem hoje. E aí eu lembro que eu fazia umas promessas. Eu prometi que se ele saísse da UTI eu ia fazer uma tatuagem. Essa. Mas depois eu comecei a achar que era uma promessa meio besta esse negócio de tatuagem. E eu achei que eu precisava usar isso tudo que eu tinha vivido para ajudar as outras pessoas. E aí eu fiz a promessa de que eu ia dedicar minha vida para ajudar outras pessoas em situações parecidas. E aí a vida me atropelou, eu fiquei sozinha com essas 2 crianças em São Paulo e eu dedico, na verdade, a minha vida a eles muito mais do que ao que eu tinha prometido. Mas... E aí o que eu consegui fazer nessa confusão, nessa vida louca que a gente tem, foi esse livro. Ele é o começo dessa tentativa de ajudar pessoas que estão precisando abrir o coração.